Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso terceiro bate-papo sobre a fibrose cística no meio online. Tivemos aí uma conversa muito bacana sobre o teste do pezinho recentemente. Depois falamos sobre genética e novos moduladores na fibrose cística. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a jornada que um medicamento passa até chegar nas suas mãos. Então, a gente vai trazer para vocês vários conceitos, vários passos, desde a descoberta de uma molécula, o que acontece durante uma pesquisa clínica, que fases o medicamento e essa molécula passa até se tornar um medicamento. Depois, que registros que são necessários para esse medicamento poder ser discutido, comercializado dentro de um país, e também todo o processo de incorporação de novos medicamentos aí junto ao Sistema Único de Saúde. Para quem não me conhece, eu sou a Verônica, sou fundadora e diretora do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Esse projeto Bate-Papo sobre a Fibrose Cística, ele já acontecia presencialmente no nosso instituto, aqui em Curitiba, e a gente está muito feliz de poder, então, agora fazer ele na versão online, levar ele para todo o Brasil, e assim a gente poder conversar com mais pessoas, mais amigos, mais que nos acompanham, mais pessoas que nos acompanham aí desde o nosso início e nessa jornada toda que a gente tem acompanhado com relação às novas medicações e tecnologias para a fibrose cística. E para conversar comigo hoje, eu tenho muita alegria de chamar de novo meu amigo Cristiano Silveira, que está com a gente aí nos 3 bate-papos, esteve conosco. Boa noite, Cris. Oiê, boa noite, tudo bem, gente? Tudo bom? Já tô vendo carinhas conhecidas ali no nosso chat, tá? O pessoal já dando boa noite Tami, boa noite Marisol, Daiane, todo mundo, sejam muito bem-vindos. Cris, prazer ter você de novo aqui para a gente conversar. Também, muito contente, está no terceiro bate-papo já, tá funcionando legal e são oportunidades bacanas de estar conversando entre nós dois, né, e com essa galera toda aí que está nos assistindo. Com certeza, e o nome a gente quer que faça jus mesmo, que seja realmente um bate-papo. A gente preparou um material aí, né, para servir de base para a nossa conversa, mas a gente quer que seja realmente um bate-papo. Vão comentando aí no nosso chat, a gente está conseguindo ler as mensagens aqui, vão mandando suas dúvidas e a gente espera que vocês consigam, então, aproveitar bastante desse nosso conteúdo. Como a gente preparou muita coisa para vocês, vamos direto ao assunto, né, Cris? A gente está com bastante conteúdo para apresentar para vocês hoje. A gente trouxe um material bem legal, justamente sobre a jornada do medicamento até chegar nas mãos de vocês. Bom, vou fazer um resumo antes da gente começar. O Cristiano vai trazer para a gente alguns dados daqui a pouquinho sobre o que é pesquisa clínica, como que funciona uma pesquisa clínica, quais são as etapas que ela passa. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre a aprovação, rapidamente, no país de origem, o que acontece aqui, por exemplo, existe uma necessidade de um registro junto à Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que é a CEMED, que é uma Câmara de Discussão de Preço aqui no Brasil. O que é Conitec, que é o nome que a gente tem falado muito nos últimos tempos aí em todos os canais do Unidos pela Vida, no nosso site, no nosso podcast. Temos falado muito dessa comissão e nesse momento para a fibrose cística é muito importante que todos entendam o que é essa comissão. O que é uma consulta pública? A gente vai trazer algumas informações para vocês também, considerando que daqui a pouquinho a gente também vai passar por esse processo junto aí à fibrose cística. E o processo que acontece aí de incorporação, de atualização de um protocolo clínico, até a aquisição e dispensação de uma medicação. Então, se a gente puder resumir um pouco de tudo que a gente vai falar hoje, talvez a gente não consiga entrar tão a fundo assim em cada um desses tópicos, mas a ideia de hoje é justamente mostrar para vocês que o percurso até uma medicação chegar nas nossas mãos é muito longo, leva muitos anos, desde a descoberta até chegar na mão do beneficiário, do paciente, de quem vai realmente se beneficiar daquela nova droga. Realmente é um tempo muito longo até esse processo acontecer.
e considerando aí as medicações de alto custo, que são incorporadas, as medicações que fazem parte da nossa vida na fibrose cística, a gente quer trazer um pouquinho desse cenário para vocês, seja medicação, seja exame, nova tecnologia de modo geral. Bom, vamos ao que interessa, falar agora então de pesquisa clínica, que é o primeiro passo da nossa jornada. Cris, eu vou passando aqui para você nos trazer essas informações então. Então, né, gente, a gente que está acompanhando a fibrose cística há algum tempo, né, está muito habituado a acompanhar pesquisas, né. A gente até tem um grupinho lá no WhatsApp, chama FC Research News, tem grupos também no Facebook que a gente acompanha praticamente dia a dia e vários pipelines, né, vários pipelines são os desenvolvimentos, né, de moléculas financiados ou pelas associações, ou pelas instituições públicas de pesquisa, ou pelos laboratórios privados, enfim, e a gente fica lendo artigo, desde lá quando a molécula está bem no comecinho, olha, descobriram uma coisa promissora, ou então descobriram que a medicação que já é usada em outra doença foi investigada, enfim, quando ainda é uma coisa muito, ainda uma proposta muito inicial ainda, né, e o que se faz, então, nessa parte de desenvolvimento, é primeiro fazer uma hipótese, né? Bom, isso aqui deve funcionar, né? Se a doença é assim, tem esse mecanismo, talvez a gente teste aqui essa molécula e ela responda a alguma coisa. Então, a gente tem ensaios que a gente chama de pré-clínicos, né? Uma fase pré-clínica, em que primeiro se desenvolve, geralmente, né, aquela molécula, ou se estudam várias moléculas também, como eu falei, pode também se optar por testar moléculas de medicamentos que já existem, para ver se elas vão funcionar naquelas células, enfim. E depois que você já tem aquelas moléculas que você quer testar, você testa isso em laboratório, que a gente chama, né? Em bancada, que a gente chama, né? Então, os farmacêuticos aí sabem muito bem essa etapa, eles vão testar em culturas de célula, em outras coisas, vão ver as respostas daquilo, e depois também fazem testes em animais, né? Cobaias. Essas cobaias, a gente está acostumado a ver os ratinhos, mas tem várias espécies aí que são usadas, inclusive teve um grande desenvolvimento no estudo da fibrose cística quando se desenvolveram modelos animais com fibrose cística, né? Então, se fez primeiro os ratinhos lá com fibrose cística, depois viu que os ratinhos não tinham um sistema respiratório tão parecido com o humano, e se procurou outros mamíferos maiores. Então, tem porcos hoje com fibrose cística, tem ferrets, né, que é o furão, né, com fibrose cística. Então, se testam nesses animais. Para daí, então, quando se vê que aquilo, assim, não matou, né, os animaizinhos e teve algum tipo de resposta em animais, você partir para os primeiros estudos em humanos, que a gente chama de fase 1, e aí é com um grupo bem pequeno de pessoas saudáveis, né, sem a doença, só para você testar a segurança daquela droga, né, você testa a segurança para ver se aquilo não vai realmente provocar nenhum efeito colateral grave, né. E aí você depois passa para uma fase 2, que é um número ainda pequeno de pacientes que você quer realmente ver o efeito naquela doença, para no fim você então ir para um desenvolvimento clínico mesmo e ir para a fase 3 com um número maior de pacientes, com testes que a gente chama de duplo cego, né, que nem o paciente sabe que está recebendo o remédio ou o placebo, e nem o médico sabe qual é o grupo que está recebendo ou qual o grupo que está deixando de receber, para você testar, esse é um dos ensaios mais clássicos, né, um modelo de ensaio clínico, você testar a eficiência realmente daí do seu tratamento, né, se aquilo foi realmente eficaz. Então, seguro, ele já se mostrou, continua sempre se vendo segurança até a fase 4, até depois que ele é liberado, mas na fase 3 a gente vê mais também essa parte de eficácia, né? Então, segurança e eficácia são coisas que a gente avalia nessa parte de ensaios clínicos, né? E aí, quando ele está, bom, a empresa lá que desenvolveu, a universidade, enfim, está segura de que aquilo é eficaz e seguro, ela submete para uma agência que faz a aprovação ou não, né, daquela medicação, né? E aí ela pode ir para o mercado. Aqui no Brasil, a gente está falando, então, essa etapa de ser submetido à Anvisa, lá onde geralmente a maioria dos medicamentos é desenvolvida, que são os Estados Unidos, geralmente se fala na FDA, né? E na Europa, na EMA.
Então, para falar de ensaios clínicos, assim, muito resumidamente, é isso. Tem muito material no Instituto Unidos pela Vida sobre cada uma dessas etapas, tem podcast sobre isso, tem várias coisas. Outra coisa interessante falar aqui, né, é que o ensaio clínico realmente é um funil muito... Aqui nem tinha como reproduzir, né, a escala disso, né, mas é um funil muito estreito lá na ponta, né? Ele começa assim, para você chegar numa molécula, que você vai chegar com realmente um medicamento lá na prateleira, muitas coisas tiveram que ser testadas nessa etapa de laboratório, muitas coisas nem chegaram aí para o ensaio pré-clínico, porque não se mostraram eficientes desse tanto, algumas não são boas no aspecto de segurança, ou não são suficientemente eficazes para ir adiante. Então, se perdem aqui, tem uma proporção, tem outros autores que propõem uma perda de 10, né, moléculas para cada etapa dessa, né, e aí a gente teria lá na ponta 1000, enfim, outros autores propõem outros números, mas, assim, realmente é um funil, entram muitas coisas, né, em hipótese, e saem muito pouco. Então, às vezes a gente vê até na nossa comunidade, né, eu vi um estudo lá e tem uma droga promissora para fibrose cística. Aí você vai ver, esse estudo está em fase pré-clínica ou fase 1. A gente acha legal, a gente lê, a gente fica empolgado com qualquer coisa que chegue para a gente, mas a gente sempre pensa, bom, tomara que isso avance nas próximas, porque é realmente muito difícil. Tem coisas que a gente acompanhou até a fase 2 ali e viu morrer na fase 3, né? Coisas assim que a gente estava acompanhando bem de perto ali para as mutações com terminação em X, por exemplo, a gente ficou super frustrado, chegaram até a fase 13 e morreu na praia, a gente chama, né? Então, é realmente um processo bem rigoroso e demorado. Ali na coluna de direita você vê quanto tempo, mais ou menos, né, demora isso em cada etapa. E aí vem uma coisa positiva um pouco disso, né? Se a gente está falando de drogas agora, né, que estão nessas fases de já estarem aprovadas e sendo submetidas, a gente sabe que teve um tempo lá para trás muito maior do que a gente espera que seja esse tempo agora para frente. Então, a gente pode achar assim, poxa, é demorado isso tudo, mas pensando por um lado positivo, esse tempo aqui era o tempo mais demorado e a gente venceu. Então, agora a gente está bem empolgado com o que vem pela frente. E aí, gente, acho que eu vou continuar aqui, né, Verônica? Sim, pode continuar um pouquinho. A gente tem, infelizmente, um país que não tem muitos ensaios clínicos, né? E isso tem algumas causas, né? A gente montou uma legislação bem rigorosa com relação à segurança para o sujeito de pesquisa, que é para aquilo que a gente chama de cobaia, né? A pessoa foi uma cobaia no estudo, né? Agora estava dando a notícia da primeira cobaia brasileira a testar a vacina de Oxford, né? Aqui no Brasil e tal. E aí, justamente, o apresentador até fez uma distinção. Não, olha só, essa pessoa não é uma cobaia, né? A gente tem que parar de falar assim, porque dá uma impressão de que ela está sujeita a um risco absurdo e tal. Geralmente, já passaram todas aquelas etapas que eu falei de segurança, a pessoa não vai ser submetida a uma coisa absurdamente arriscada de fazer, né? Aquelas coisas que a gente vê em filme, né? O cara toma uma vacina e se transforma num monstro. Não. Mas a gente tem uma legislação bem rigorosa, né, e que prevê também uma outra coisa, que o nosso participante de pesquisa siga recebendo depois essa medicação ao longo do tempo. E isso, por um lado, é uma legislação bem avançada, uma coisa bacana, por outro lado, inibiu que muitas pesquisas acontecessem aqui, né, porque, o laboratório pensa 2 vezes antes de vir para um país tão rigoroso, em que passam por aprovação em 3 níveis de comitê de ética, por exemplo, né, cada hospital que realizar a pesquisa, daí um comitê estadual, mais o comitê o CONEP, né, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Tem gente que acha que isso é muito burocrático, muito amarrado, e não se interessa por fazer pesquisa no Brasil. Com isso, a gente realmente tem um período muito grande, né, de meses aí para fazer um ensaio clínico no Brasil, e poucos ensaios clínicos importantes, né? A gente tem, às vezes, ensaios clínicos no Brasil de fase 4, que é aquele assim de já está no mercado e vamos estudar aqui como é que ele vai se comportar aqui na nossa população brasileira, e aí uma coisa um pouco mais
simples do ponto de vista... Também é conhecido como farmacovigilância, né, Cris? Isso acontece com uma certa frequência aqui no Brasil, mas as outras coisas, e principalmente para doenças raras e coisas assim inovadoras mesmo, é bem raro, bem raro. Tem essa questão da burocracia, né? Que justamente esse país, o Brasil é o único país que precisa de 3 aprovações, então, o Comitê de Ética Institucional, como você falou, a própria CONEP e a Anvisa, e outros países precisam de, no máximo, 2 aprovações. E até a gente coloca ali na tela um tempo médio. O Brasil está levando de 10 a 15 meses, enquanto outros países levam de 3 a 6 meses. Tem algumas questões do Brasil ali de 8 meses. E, recentemente, eu até participei de uma discussão junto com o médico que está à frente aí dessa discussão também de pesquisa clínica no Brasil, e com o deputado Hiram, a gente falando sobre o PL 7082, que é um projeto de lei que visa desburocratizar esse processo de pesquisa clínica no Brasil, então, para tornar ele mais vantajoso para o país, e realmente os próprios investidores têm pouco investimento também no Brasil com relação a isso, por isso que o país se torna um país não atrativo para isso, né? E não tem jeito, né? Os países que participam de ensaios clínicos também acabam tendo uma celeridade maior na aprovação, porque os médicos já conhecem, mais pacientes usam naquele país, né? Sim. Tem um ambiente todo de se conhecer aquelas drogas naquele país e, enfim, a gente está vendo agora, né? O Brasil, por participar das pesquisas com as vacinas de Oxford, vai ser um dos primeiros a receber os lotes da vacina. É assim mesmo, né? A gente tem uma certa prioridade. E, Cris, depois. Falando de pesquisa clínica para fibrose cística, como é que está isso nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países do mundo? A gente até traz uma tela aqui do pipeline, que é esse acompanhamento de desenvolvimento aí, né? Conta para a gente um pouco como é que está isso. Esse é o meu tema, sou apaixonado por isso, né? E vou tentando chamar as pessoas para conversar sobre isso, porque é até difícil de acompanhar tanta coisa que tem acontecendo, tanto desenvolvimento que acontece em relativo pouco espaço de tempo. Eu falei isso na live passada, né, que a fibrose cística, por ser uma doença monogênica, né, e já conhecida desde 89, o gene que produz ela chamou bastante atenção da pesquisa e teve, enfim, muita pesquisa com ela como um modelo até para outras doenças genéticas. E a gente fica feliz de ver que, além desses moduladores que a gente vai falar hoje com um pouco mais de atenção, a gente tem várias moléculas candidatas, né? Então, só nos Estados Unidos aqui, que a gente pegou a página do pipeline americano, da Cystic Fibrosis Foundation, e a gente bota aqui o site para vocês consultarem mesmo, vocês olharem lá, a gente tem aí mais de 40 drogas, né? Então, algumas numa fase avançada de desenvolvimento. Aquela barrinha aqui que vai vindo para a direita é o quanto ela já está perto de chegar até a gente, né? Então, ali, 42, isso. 42 moléculas, então, lá nos Estados Unidos, né, que a Cystic Fibrosis Foundation ajuda a desenvolver. 14 delas estão naquela fase pré-clínica, né, do laboratório, 8 na fase 1, 17 na fase 2, uma boa fase de avanço, e 3 na fase 3, que são aquelas que já estão quase prontas para ir para aprovação. E isso só nos Estados Unidos, né, no mundo a gente tem mais de 80 moléculas, né, e a gente está falando aí de mucolíticos, de anti-inflamatórios, de antibióticos, de suplementos vitamínicos, né, e até de coisas para a restauração da proteína CFTR, né, que são as coisas também que a gente vai estar olhando hoje com um pouquinho mais de atenção. Dessas 80, né, eu estava levantando aqui, a gente tem 20 em fase pré-clínica, 9 em fase 1, 21 em fase 2, 9 em fase 3, né, e dessas 22 são moduladores da proteína CFTR, né? A gente está acostumado a ouvir falar de 4, e são as que estão já, né, muito mais desenvolvidas, estão aprovadas nos seus países de origem, mas tem outras de 12 empresas diferentes aí sendo desenvolvidas, e isso é muito bacana, porque às vezes elas também, em colaboração, desenvolvem coisas diferentes, e a gente sempre está olhando também porque, além dos moduladores por CFTR, tem também drogas que funcionam em outros canais, né, e que podem servir para aquelas mutações, por exemplo, que não tem nenhuma droga ainda dessas 4 que funcionem nelas, né. Então, aquela estratégia que a gente fala lá, que a Cystic Fibrosis Foundation fala, né, de nenhuma pessoa para trás,
se baseia muito nisso, em procurar alvos, drogas-alvo, que independam da mutação do paciente, né? Que não dependam. A gente, às vezes, fala muito, né? A gente falou muito na aula passada, dos elegíveis, né? A gente tem aquele paciente que tem uma mutação, e essa mutação responde àquela droga. E agora também temos uma geração de drogas aí que está tentando não depender tanto desse fator mutação. Por um bom tempo, eu acho que ainda vamos precisar disso, mas... Então, é isso, gente. Tem muita coisa em desenvolvimento. Esse caminho, que é longo, vocês viram, está andando, e na minha impressão, na minha percepção, eu acho que ele está andando com um ritmo bacana, assim, se a gente pensar em outras doenças genéticas, se a gente pensar em outras coisas. Eu acompanho muitas outras doenças raras, né? E, nossa, gente, eu vejo algumas doenças que não tem nenhuma droga ainda em fase clínica, só em fase pré-clínica. Não tem nenhuma coisa. Então, assim, e são doenças, às vezes, até parecidas, também monogênicas, também e tal. E a nossa está aí, né? A gente tem coisas desenvolvidas, bem avançadas, e a gente pode começar a pensar nelas. E a própria Claudiana até colocou um comentário que, assim, não tem como não compartilhar. Ela falou que há 11 anos atrás tudo isso era inimaginável. Era um sonho que hoje vem se mostrando real. E é verdade, né, Cris? Há 10 anos eu falo de fibrose cística, eu fui diagnosticada há 10 anos, então eu posso falar que, assim, é completamente outro cenário de 10 anos para cá. Imagino que para você também tem essa percepção de um pouco mais de tempo aí nesse universo. O pessoal costuma até falar, né? Parece ficção científica. E é a impressão que tem, a gente está, às vezes, num filme daqueles que a gente via, né? No começo dos anos 2000 ali, falando do futuro, e realmente, para algumas coisas, realmente parece estar acontecendo. Com certeza. E o que nos deixa mais, assim, motivados e felizes é saber que, apesar do Brasil e do mundo estar falando tanto, assim, né, de 4 moduladores, a gente falou aqui, né, das últimas... Vou até voltar naquela tela anterior. A gente estava falando aqui de 4 principais, e a gente está passando por isso no Brasil, porque são hoje as novas tecnologias para fibrose cística que mais estão próximas de aprovação, etc. Então, por óbvio, a gente está falando desse tema agora, mas nos traz muita alegria olhar que nos Estados Unidos tem 42, outras 40 no mundo. Então, assim, são 80 moléculas sendo pesquisadas no mundo inteiro, 22 são moduladores da proteína. Então, como a Clau falou, né, realmente isso assim, era um sonho há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, e agora a gente está muito perto de ver muitas realidades incríveis aí de tratamento. Então, eu acho que foi muito bacana, assim, toda essa exclamação sobre a pesquisa clínica. O Lucas perguntou aqui, antes da gente passar para a nossa próxima etapa de discussão, que é o registro. O Lucas perguntou se acredita que o design racional de remédios, como usado pela Vertex, pode aumentar drasticamente o número de drogas que chegam ao final do pipeline de desenvolvimento. Acredito muito, até porque eu conheci o parque tecnológico de uma das empresas, né, que a gente vai falar hoje, das drogas que a gente vai falar hoje, são delas, né, a Vertex, e eu vi lá em loco algumas dessas abordagens que o Lucas comenta, né, e nossa, o desenho tridimensional de moléculas, como ela se liga à proteína, como isso deve mudar a configuração. É uma coisa, dessa coisa de ficção científica que eu falei, né, uma ciência, né, hard science, né, muito, uma coisa muito interessante, ver como as moléculas se reconfiguram ali nas ligações, porque a proteína CFTR, ela tem um problema, né, nas mutações que a gente está falando, muitas vezes de dobrar-se de uma forma inadequada, né, e essa dobradura toda é feita por diferenças ali elétricas, né, nos íons que formam aquelas moléculas, tá? Então, basicamente, é isso. Uma carga, às vezes, num lugar, já faz uma dobradurazinha, tá no lugar errado, o canal não funciona tão bem. Então, a molécula vai ali e consegue dar aquela configuração adequada, faz ela passar também para o sistema que a gente chama, né, o controle de qualidade da célula, chegar até a membrana onde ela funciona, né, que ela é um canal iônico transmembranar, né, que ela
passa da membrana, fica funcionando entre as duas camadas ali da membrana celular. Então, é muito legal essas novas tecnologias, né? Porque desenham realmente moléculas. E a outra coisa que o Lucas não falou, mas ainda é você testar também essas moléculas nas células de mutações-alvo. Então, assim, realmente a gente está falando daí de uma medicina personalizada, personalíssima, né? Às vezes é de um indivíduo, você vê se aquela droga funciona naquela pessoa, né? Porque às vezes, né, na Brasil a gente tem mais de 2.000 mutações, alguns pacientes aí têm 1, 2 pacientes no mundo com aquela mutação. Então, eu acho que isso vai ser muito importante, Lucas, e vai ter muitos candidatos, sim. Sim. E só um ponto também que a Tamires também colocou aqui, né, que há 10 anos atrás ela nem enzimas usava, já existia, mas ela não sabia, consequentemente não usava, e olha o quanto tudo mudou. Então, vamos colocar aí essa monstruosidade de transformação nessa última década, né, e como será que estaremos daqui 10 anos conversando de novo, espero que muitos já acessando e utilizando essas novas tecnologias. Então, realmente, a gente fica bem feliz aí de ver essa evolução. Apesar do tempo que se passou, do que ainda tem por vir, as coisas estão caminhando, né, Cris? Acho que a gente tem que pensar por esse lado também. Bom, acho que, dando sequência aqui, depois que a gente passa por todo esse processo, né, Cris, de pesquisa clínica, de desenvolvimento, então chegou na fase 3 ali, como você falou, hora de pedir registro da medicação no país de origem. Então, como o Cris falou ali, a gente tem inúmeras drogas sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, a grande maioria delas, desses 42, 15, inclusive, já estão aí sendo utilizados por várias pessoas do mundo, e algumas, inclusive, no Brasil. 3 a gente tem registradas já no nosso protocolo, já incorporadas no nosso protocolo clínico de diretriz terapêutica, outras estão em processo, e é o que está acontecendo, por exemplo, hoje. Então, se a gente for falar, pegando essa pequena fatia que a gente tirou aí de novas tecnologias, de desenvolvimento, a gente pegou esses moduladores, que é o que mais está sendo discutido hoje, de inovação na fibrose cística, que é o que está mais perto da gente. A gente tem, por exemplo, uma medicação chamada Trikafta, que é a tripla combinação, que nesse momento, falando de aprovação de país de origem e atualizando a situação no Brasil, ele ainda precisa ser enviado à Anvisa. Recentemente, a gente recebeu a aprovação, então, de Calideco, de Orkambi, de Sindeco, outras inúmeras medicações, e todas que fazem uso aí pela fibrose cística já tem esse registro. Existe o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então, nesse momento, pegando essa fatia de atualização, né, Cris, do que está acontecendo na fibrose cística e desses moduladores que a gente mais está falando, a tripla combinação ainda precisa ser enviada à Anvisa, e como a gente noticiou recentemente aí no site do Unidos pela Vida e nos nossos canais, em abril a gente teve uma reunião com a Vertex, nós, a Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose, e eles então informaram que no primeiro trimestre do ano que vem eles vão submeter para a Anvisa esse pedido de registro. Então, no momento, a tripla combinação não tem registro no Brasil, ele tem registro já no FDA desde 21 de outubro do ano passado. Na Europa está em vias de, né, Cris, está sendo discutido isso nessa semana, tem novidades quentíssimas aí, e no Brasil está próximo de acontecer esse pedido de registro. Então, falando de Anvisa especificamente, para a gente entender o que é a Anvisa, a gente fala muito sobre ela, e a Anvisa é responsável pela avaliação de registro de novos medicamentos, mas a Anvisa é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então ela também é responsável por várias outras questões aí, mas falando de medicamento, a Anvisa faz uma análise farmacotécnica que avalia estabilidade de produto, informações técnicas de princípio ativo, farmacodinâmica e toda a produção do medicamento e controle de qualidade desse produto. Então, não importa que ele tenha sido registrado no país de origem, para ele estar no Brasil registrado, ele também precisa passar por toda essa avaliação da Anvisa, que é a nossa agência de segurança e de vigilância sanitária, e também precisa passar por esse registro. Então, as pessoas às vezes se questionam, mas já foi aprovado nos Estados Unidos, já foi aprovado na Europa, por que tem que passar por tudo de novo?
precisa passar no país que ele precisa ser registrado por essa regulação aí. Então, no Brasil, funciona assim a nossa legislação. E ele também vai avaliar a eficácia e segurança, baseado em todos os estudos clínicos que aconteceram do produto, né, que o Cris explicou, e geralmente são consultores que fazem isso e visitam as plantas das indústrias que fabricam essas medicações fora do Brasil, avaliam todo o funcionamento aí, e é um dossiê bastante complexo, e vai fazer, então, toda essa avaliação de registro. E como é que a sociedade, como é que nós podemos participar desse processo? E é um tópico que a gente quer abordar bastante hoje, que é falar muito sobre a importância da participação social, que nada mais é do que nós, enquanto reguladores do sistema, né, somos as pessoas que temos interesse em tudo isso, somos as pessoas que vão usufruir desse direito aos tratamentos, seja esse, seja qual for. Então, por exemplo, a Tamires citou ali a questão das enzimas, quando as enzimas faltam, hoje não é mais questão de brigar com a Anvisa, porque a enzima já está registrada, mas é questão de acompanhar esse processo e conversar com a Secretaria de Saúde. Então, a sociedade precisa participar, né, Cris, desses movimentos, as associações estão aí para isso, fazem um trabalho incrível de acompanhamento e, por que não, de apurrinhação, às vezes que a gente fala, né, com alguns órgãos reguladores. Para falar, por exemplo, para a Tamires, né, tem um desenvolvimento agora recente de enzima 35 mil, é uma nova concentração, é pancrease ainda, já está sendo usado em outros países. Se a Abbott, né, submeter um dia a Anvisa, a gente pode ter uma enzima mais legal aí para os adultos que usam já muita enzima. Então, toma menos cápsula por refeição. Tem enzimas também lá fora que vem com bicarbonato na mistura. Tem enzimas a granel para beber. Então, apresentações também podem ser submetidas à Anvisa, mesmo de coisas que já... não, mas enzima já tem. Não, mas essa enzima aqui é um pouco mais concentrada, essa enzima aqui tem isso, tem aquilo. Só para a gente falar aqui que a gente não está falando só de moduladores, está falando de qualquer coisa. De qualquer processo. Qualquer processo. E até lembrando que recentemente a gente teve um mecanismo de participação social aí, né? A gente abriu ano passado abaixo assinados, porque a Anvisa tinha estourado os prazos de avaliação, de apreciação, né, de medicações, e aí também é obrigação da sociedade acompanhar isso, acompanhar esses prazos e fazer parte desse processo, participando ou de consulta pública, ou enviando ofício, ou fazendo sempre de uma maneira estratégica, estruturada, e o encaminhamento todo aí que precisa ser dado. E outra coisa só de equipamentos também, né? Então a gente ouviu aí bastante durante a Covid os respiradores. Para nossa realidade fibrosística, os nebulizadores também precisam de aprovação da Anvisa e Inmetro, né? E então, assim, só para... são medicamentos e tecnologias, né? Sim. Outras também. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Quanto tempo leva para sair um pedido de registro? Então, a gente fica sempre se perguntando, depois que é submetido, quanto tempo que leva? Então, existe uma lei, a 13.411, que ela estabelece um prazo para análise desse processo, e aí a gente está falando de medicação, lembrando que a Anvisa também avalia outras coisas, mas existe uma categoria prioritária, onde entram as doenças raras, que é de 120 dias mais 60, então, quando rompe esse prazo, quando extrapola esse prazo, que a gente também precisa agir, fazer todo o acompanhamento com todos os atores envolvidos, seja a agência, seja quem submeteu o dossiê, e a categoria ordinária de 365 dias. Então, esse é o prazo normal e é o prazo que a gente acompanha de Anvisa. Então, depois que sai o registro dessa medicação, e tudo isso pode ser acompanhado dentro do site da Anvisa, e a Tamires fez uma colocação aqui, que vale também a gente citar agora, que o papel das associações é fundamental para acelerar as indústrias e também a Anvisa, e a gente concorda plenamente, até exemplificando, como eu falei ali, né, a gente teve a participação da Adriane Loper, da Abrame, que é de atrofia muscular espinhal, né, Cris, no nosso encontro de associações aqui em 2018, e a Agri até comentou, se ela estiver assistindo aí, manda um oi, ela sempre está participando, e a Adri até comentou que eles usavam justamente apurrinhar a Anvisa pelo registro do Spinraza no Brasil, e eles conseguiram com muita apurrinhação, já estão numa fase muito mais adiantada aí do processo, e justamente é isso, assim, então, de um termo muito simplista, o apurrinhar, que é realmente você
fazer essa pressão aí e de maneira sempre muito bem estruturada, e as associações têm um papel fundamental em todo esse processo, excelente participação da Tamires. Ele também teve o Tafamides, né, Cris, um exemplo bacana lá de paramiloidose, enfim, a gente tem muitos exemplos bons aí de participação social, e que é justamente o que a gente está falando também da importância da participação social nesses mecanismos aí, junto a esses atores. Bom, depois que a gente falou de registro, depois que a medicação foi registrada, e falando do processo de incorporação, antes de chegar na incorporação, existe uma questão de discussão de preço, num órgão chamado CEMED, e falando de fibrose cística também, trazendo um update aí do que está acontecendo dentro do nosso universo. A gente tem uma medicação hoje dentro dessa Câmara, sendo discutida a preço, que é o Sindeco, também é um modulador para fibrose cística. E a CEMED, que é uma Câmara de regulação desse mercado de medicamentos, ela estabelece limites máximos de preço de medicamento, adota regras que estimulam a concorrência no setor, enfim. Então, ela também é responsável por fixar e monitorar a aplicação de desconto mínimo obrigatório para compra pública, que é um tema super sempre questionado, né, Cris? E sempre muito... a gente sempre está em cima disso, porque a gente sabe que as compras são caríssimas e essa aplicação de desconto e essa discussão toda é muito importante, né? É assim. E lembrando que o CEMED estabelece um valor máximo, né? Não quer dizer que aquele valor que o preço CEMED ali seja, bom, aquele valor e pronto. Acho que tem muito espaço aí para as negociações que ocorrem depois da aprovação. Então, a gente, de novo, né, tem que pressionar tanto o governo quanto a indústria para chegarem a um acordo que seja interessante para todos, mas principalmente que chegue ao paciente, né? Com certeza. Bom, depois que isso aconteceu, que chega na Conitec, que é a comissão que a gente tanto tem falado, tanto tem discutido, e que está tão em pauta aí nesses últimos tempos aí, falando de fibrose cística, que é também onde a gente vai se ater bastante agora a explicar. A gente tem 2 medicamentos hoje em vias de serem apreciados pela Conitec, no dia 9 de julho, então, antes de ontem saiu. Ontem saiu. Ontem saiu. Super notícia fresquinha. Saiu a pauta da 88ª reunião, que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de julho na Conitec. E essa reunião vai discutir várias medicações, vários protocolos, tem uma pauta toda bem definida. E no dia 9 de julho, Calidec e Orcambi são 2 das medicações que serão discutidas, serão apreciadas na Conitec. E a gente fala assim, que existe um processo gigante ainda pela frente, de um tempo bastante grande ainda, mas o momento em que a gente sabe que chegaram lá, é um momento de muita alegria, porque a gente sabe todo o processo que levou. Então, desde o desenvolvimento, aí relembrando que o Cris explicou para a gente no começo, mais ou menos 15, 20 anos de desenvolvimento de uma molécula. Ela foi, por exemplo, o Calidec foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos em 2012, o Orcambi em 2015, em 2018 foram aprovados pela Anvisa, e aí trazendo dados históricos de linha do tempo, para vocês entenderem aqui, quando a gente fala de pesquisa clínica, então, 15 anos mais ou menos de desenvolvimento, 2012, aprovação no país de origem, 2018, 6 anos depois, registro no Brasil, Conitec foi enviado no final de 2019, então mais um ano. Então, a gente está falando todo o tempo aí até chegar numa discussão dentro de uma comissão que avalia e aprecia as novas incorporações, as novas tecnologias, aliás, para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente não está falando de jeito nenhum que a reunião do dia 9 já vai sair com o medicamento incorporado, logo a gente já vai ter acesso via Sistema Único de Saúde, não é isso que vai acontecer, mas é um dos passos importantes, e realmente é um passo bem importante que está acontecendo aí, e que a gente está vivenciando nesse momento, né, Cris? Nossa, como falou, né? Eu acho que o caminho mais longo é quando a gente está correndo uma maratona e se dá conta que já chegou, assim, faltam agora só 15 quilômetros, a gente já fez, né, já deixou ali 30 para trás, né? Então, acho que é um momento que a gente começa já a ver chegando o fim, né, da corrida e realmente a gente está bem empolgado com essa notícia, demorou um pouquinho, né, para acontecer,
e, enfim, acho que agora a gente já está vendo lá a linha de chegada mais perto. Sim, com certeza. Denise, vamos falar disso exatamente agora. Ela pergunta se eles têm como não aprovar. Na verdade, o que a Conitec faz, eu vou explicar e eu já... o Dário até comentou, só 15 anos, kkkk. Dário, eu fui um pouco otimista aí, né? O Trikafta, por exemplo, tripla combinação, levou 20 anos de pesquisa, de acordo com as publicações deles de desenvolvimento, né, da CFF. Bom, então falando um pouco do que é a Conitec, que é essa comissão aí de incorporação de novas tecnologias no SUS. Bom, o Dário falou de 15 quilômetros, não, é bem mais também, né? A Conitec foi constituída em abril de 2011, e o que ela faz? Então, ela emite relatórios sobre incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias de saúde no SUS. Ela também constitui ou altera protocolo clínico de diretriz terapêutica. A fibrose cística, por exemplo, tem o protocolo clínico de diretriz terapêutica. A última atualização dele foi em 2017. Neste exato momento, a Conitec também está avaliando esse protocolo clínico. Inclusive, a gente teve um trabalho bastante grande aí de conversa e articulação com a Conitec para isso. As associações estiveram muito envolvidas nesse processo, batalharam muito para que a Conitec falasse desse protocolo. Em dezembro do ano passado, novembro do ano passado, se não me engano, o Sérgio Sampaio, presidente da Associação Brasileira de Fibrose Cística, esteve presente representando as associações, representando a todos nós na discussão da Conitec, junto a médicos de fibrose cística. Então, o protocolo clínico fala o quê? Que medicações do SUS estão incorporadas e podem ser dispensadas para a fibrose cística. No momento, a gente tem 3 medicações nesse protocolo, que são as enzimas, a tobramicina e a alfa-dornase. No momento, a avaliação desse protocolo está discutindo a incorporação de novas medicações, atualização de outras questões aí também para estar nesse protocolo. Então, a fibrose cística tem, na verdade, hoje 2 protocolos, né, Cris? Um de manifestação gástrica e outro respiratória. Vamos ver se agora eles unificam, enfim, e essa é a grande questão aí. E também a Conitec compete atualizar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME. Então, tem lá nessa lista da RENAME, enfim, toda a lista de medicação. Cris, quer fazer alguma complementação aqui? Não, era falar essa questão de que o PCDT também está em avaliação, porque a gente sabe do grande desnível que a gente tem de tratamentos, né, na região sul-sudeste, em que tem, às vezes, acordos judiciais, né, por termos de ajustamento de conduta, os estados também têm protocolos estaduais de tratamento, enquanto que outros estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, só tem essas 3, né? Então isso é uma injustiça muito grande. Também a gente trabalha há muitos anos para que isso seja equalizado aí, porque realmente as secretarias estaduais de saúde às vezes alegam, não, mas isso não está no PCDT. E aí a pessoa nem consegue nem recorrer, né, a isso, porque o estado lá diz, não, mas isso não está no PCDT. E aí a gente quer dar mais essa arma para as pessoas lutarem por tratamento completo nos seus estados, né? Sim, com certeza. Bom, trazendo também, como a gente fez ali nos outros órgãos, né? Falamos da Anvisa, status fibrose cística, falamos da CEMED, questões fibrose cística, agora falando de Conitec. Dentro da Conitec, então, dessa Comissão Nacional de Avaliação de Novas Tecnologias no SUS, eu já vou falar aí a pergunta do Florent também, de prazo mínimo, da Denise, se tem como não aprovar. Na Conitec, hoje, a gente tem 2 medicações sendo avaliadas, além da avaliação de atualização do protocolo clínico que a gente comentou. Então, no dia 18 de dezembro, foi submetido pela indústria fabricante o dossiê de avaliação para a Conitec avaliar e fazer o seu relatório de recomendação de incorporação aí. Então, temos Orcam e Calideco. Se vocês entrarem no site da Conitec, que é conitec.gov.br, lá em tecnologias demandadas, vocês conseguem ver todas as tecnologias que, nesse momento, estão em vias de serem avaliadas pela Conitec. A Marisol fez uma pergunta aqui, que é se tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar nessa incorporação. Tem. A gente vai falar muito também aqui de participação social, então fique atenta aí que a gente já vai chegar nessa importante pergunta que você fez aí. Bom, então,
Nesse momento, dentro dessa comissão, temos essas duas medicações, Orcami para tratamento de fibrose cística em pacientes com 6 anos de idade ou mais e que são homozigotos para delta F508, e o Calidep, que é o Ivacaftor, para pacientes acima de 6 anos, que apresente uma das seguintes mutações, que é a classe 3, que são essas que a gente lista aqui. Importante falar também que essas duas informações foram extraídas exatamente do site da Conitec, das tecnologias demandadas, exatamente as mutações que estão em avaliação agora por essa comissão. Bom, essa é a carinha do site da Conitec. Quem não entrou, acesse, leia bastante. Tem muitas coisas que competem à nossa vida, como, por exemplo, nesse momento tem uma consulta pública aberta sobre ampliação da vacina meningocócica, que é a vacina CWY. Quem tem criança pequena deve lembrar, está com isso fresco na memória, que é uma vacina que a gente dá ali no primeiro ano de vida, depois faz um reforço, em que a CWY é uma vacina dada no particular, hoje ela não está disponível no SUS. Então, por exemplo, uma consulta pública que todo mundo pode participar, falando se concorda ou não concorda com o que a Conitec recomendou, que eu já vou falar para vocês o que foi. Então, nesse site, vocês vão encontrar muita coisa, protocolos clínicos de todas as patologias, enfim, é bacana até para conhecer um pouco mais e entender o funcionamento. Para quem quer entrar um pouquinho mais a fundo sobre o entendimento da incorporação de tecnologias em saúde no SUS, a Conitec tem essa apostila que chama Entendendo a Incorporação de Tecnologias no SUS, super didática, extremamente fácil de entender o processo, então também fica aí a dica, e muito do que eu vou falar de agora em diante foi extraído também desse material, e de tudo que a gente vem conversando com eles. Participamos, inclusive, de um evento da Conitec no final de 2017, que era justamente sobre a incorporação de tecnologias no SUS. Foram 94 instituições do Brasil selecionadas, então, de fibrose cística estava a Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose, Unidos pela Vida, se não me engano, a Mara também estava presente, acho que o Jeter também estava presente, já faz um tempo, já não me lembro muito bem, mas se não me engano, éramos nós 4 que estávamos lá, e outras instituições de várias patologias, então, realmente um evento, a Conitec tem feito esse processo de aproximação muito grande aí das instituições. Existe hoje uma bandeira muito forte de que as plenárias, que é essa reunião que eu vou explicar para vocês, sejam abertas, assim como reuniões da ANS, como outras reuniões de outros órgãos, que infelizmente hoje a plenária ainda não é transmitida, então existe aí um movimento para que a Conitec comece a transmitir e também poder envolver mais as pessoas nisso. Bom, a Claudiana falou que a gente brinca que é o preço ali da vacina, mas a gente brinca que a Conitec não é fechada, ela é hermética, né? Não passa nem a luz do sol. Assim, hoje em dia a gente tem, por exemplo, as sessões do STF sendo transmitidas ao vivo, às vezes pelas TVs Justiça, e essa maldita reunião da Conitec é um segredo absoluto, intransponível e um horror. Enfim. Sim, com certeza. Mas, Rafa também perguntou ali, após a aprovação da Conitec, como atuar para ser incorporado. Já vou chegar lá. Vamos chegar. É a pergunta da noite, né? Estamos chegando. É o percurso. Vou dar um spoiler desde já, que nosso próximo bate-papo vai ser no dia 21 de julho, com um membro da Conitec, então anotem na agenda, não percam por nada, porque eu vou explicar agora por quê. Bom, entendendo um pouquinho desse fluxo de incorporação de novas tecnologias. Então, a gente falou desde o comecinho, recapitulando, né? Tivemos uma pesquisa clínica, aprovamos uma nova medicação, ela foi registrada no nosso país, vamos falar aí, né? Teve o registro no país de origem, foi registrada no Brasil, teve o preço discutido, a indústria preparou o dossiê, colocou todas as informações e enviou, então, para a Conitec esse pedido de incorporação, que vai fazer toda uma avaliação aí de conformidade de documento e etc. O passo 2, então vão acompanhando minhas bolinhas roxas ali, a Conitec vai analisar os estudos apresentados pelo demandante. Eu olho para o lado que eu estou com 2 telas e eu não consigo enxergar aqui na frente. Então, me desculpem quando eu dou essa olhadinha para o lado.
A Conitec vai solicitar outros estudos complementares, se for necessário, vai analisar o relatório, e aí isso acontece dentro de um momento chamado plenária, que nada mais é do que uma reunião formada por pessoas específicas que representam comissões e órgãos específicos. De novo, a gente tem tentado fazer esse link com a nossa realidade de fibrose cística, né? Então, neste momento, dentro da Conitec, as medicações que estão lá dentro dessa comissão sendo avaliadas, que é Carideco e Orkambi, estão exatamente em vias de passar por essa etapa número 4. Então, lá no dia 18 de dezembro do ano passado, a indústria fabricante submeteu à Conitec este dossiê pedindo a incorporação, a avaliação dessa incorporação dessas tecnologias. A Conitec já fez a etapa 2, que foi toda essa análise dos estudos, solicitou o que precisava, e agora, neste momento, ontem, no dia 29 de junho, a Conitec publicou no site a pauta da 88ª reunião, que é a nova plenária da Conitec, que vai acontecer entre os dias 7 e 9 de julho, e dentro desta reunião está em pauta a apreciação do Carideco e do Orkambi. Então, neste momento, a gente está em vias de passar por essa etapa, que é justamente aonde a plenária vai analisar o relatório e vai fazer o que eles chamam de recomendação preliminar. E aí, o que vai acontecer depois disso? E aí, eu vou começar agora a responder todas essas perguntas. A Conitec, depois que passa por essa plenária, que já nos próximos slides eu vou mostrar para vocês quem faz parte dessa plenária, a Conitec vai fazer o quê? Eles vão, dentro dessa plenária, discutir, apreciar esse dossiê e todas essas análises que já foram feitas desde dezembro do ano passado, e eles vão publicar no site deles em torno de 2 a 3 semanas depois dessa plenária. Então, se a gente está falando aí da reunião no dia 9 de julho, vamos colocar lá pelo final de julho, 29, 30 de julho, ou um comecinho de agosto, eles vão publicar no site deles o que eles chamam de relatório de recomendação preliminar. E nesse relatório de recomendação preliminar, que eu já vou mostrar a carinha dele para vocês, ela vai falar se ela é favorável ou não favorável à incorporação. A Conitec não incorpora as novas tecnologias no SUS, ela recomenda ou não recomenda a incorporação dessas tecnologias, e no nosso caso, estamos falando de novas medicações no SUS. Então, logo depois que essa reunião do dia 9 acontecer, daqui um pouquinho, daqui umas 2, 3 semanas, a Conitec vai publicar esse relatório de recomendação com a sua recomendação favorável ou desfavorável, e vai abrir o que a gente chama de consulta pública. Essa consulta pública vai ficar aberta por 20 dias, e depois que essa consulta pública terminar, a Conitec vai, então, avaliar as contribuições dessa consulta pública. E aí, etapa 6, o que vai acontecer? A Conitec vai ratificar ou retificar, ou seja, vai dizer não muda ou muda a nossa recomendação inicial, que pode ser favorável e depois da consulta pública passa a ser desfavorável, ou era desfavorável e depois da consulta pública passa a ser favorável, e eu já vou mostrar para vocês casos onde isso aconteceu. E aí o secretário da Secretaria de Ciência e Tecnologia vai avaliar se precisa ter uma audiência pública, que também é um mecanismo possível de acontecer, apesar de acontecer muito pouco, mas pode vir a acontecer, pode vir a ser solicitada uma audiência pública para complementar aí, então, essa discussão. E, se precisou, vai acontecer essa audiência pública, e, por fim, o secretário da SCTI, que é o nome da secretaria lá da Conitec que faz isso, avalia esse relatório final, publica, decide, né, por fim, e publica no Diário Oficial da União a incorporação dessa tecnologia. De acordo com a Conitec, de acordo com o próprio site da Conitec e o processo, como ele funciona, o protocolo clínico de diretriz terapêutica, ele é atualizado em 2 momentos, ou automaticamente quando uma nova tecnologia é incorporada, ou quando passa 2 anos da última atualização. No caso da fibrose cística, passou 2 anos da última atualização, e ao mesmo tempo a gente está em vias de avaliação de uma nova tecnologia. Bom, o prazo completo, acho que foi o Florent que perguntou, qual que é o prazo para incorporação? O prazo completo para análise desse processo todo é de 180 dias, contados no momento em que a data do protocolo de solicitação do pedido. Então, a gente está falando aí
de 6 meses, né? E as nossas medicações para fibrose cística foram submetidas no dia 18 de dezembro. Então, a gente está em junho, considerando também que a Conitec teve suspenso por 2 meses as suas plenárias em decorrência da pandemia, retomou agora em junho, então a gente está dentro da pauta da segunda reunião pós-retorno aí das plenárias durante a pandemia. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias, então, assim, considerando tudo que está acontecendo, talvez passe um pouquinho mais do prazo, a gente sabe que estamos vivendo um momento muito atípico, e nesse período todo está incluído o tempo da consulta pública, que eu falei, que são os 20 dias, e todas as etapas desse processo. Então, essa avaliação que acontece nesses 180 dias mais 90 dias, então, começou solicitando incorporação, faz toda a avaliação, aí tem a portaria de incorporação, e em 180 dias, pelo protocolo, está disponibilizado no SUS. Então, a gente está falando aí de praticamente 1 ano entre o início do processo de solicitação de incorporação, a avaliação, a portaria da incorporação e a disponibilização no SUS. Eu sei que a gente tem muitos históricos, né, de outras situações, de dificuldade de distribuição, dispensação e compra de medicações. Acho que a pauta não é a gente falar, infelizmente, desses problemas que a gente sabe que existem, a gente quer trazer para vocês como as coisas acontecem ou deveriam acontecer. Realmente, a gente tem esse processo aí para acontecer. Bom, e falando da plenária, que é o que eu falei que vai acontecer no dia 9 de julho, quem faz parte dessa reunião, né? Quem faz parte dessa plenária? Então, a Conitec tem uma estrutura de funcionamento formada por essa plenária e por uma secretaria executiva, que é o DGITS, que é o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias no SUS. O plenário tem direito a voto e é justamente o fórum que emite essa recomendação de incorporação, de exclusão ou de alteração, ou seja, eles são super importantes nesse processo. Quem que vai participar? Representantes de cada secretaria do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Saúde, do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, da ANS, que é de Saúde Complementar, e da Anvisa. Então, participam representantes de todos esses conselhos, etc., a secretaria do DGITS, e existem casos onde a Conitec pode solicitar a presença de pacientes. Eu vi, por exemplo, lá, há muito tempo atrás, se não me engano, para asma, teve uma participação de uma pessoa num primeiro momento da plenária, no momento de explanação, como o Cris falou, infelizmente essa plenária não é aberta, então, essas pessoas que vão trabalhar e vão discutir e vão emitir realmente essa recomendação da incorporação. Então, se não está claro até aqui, vão fazendo pergunta. Eu estou vendo que o pessoal está discutindo aqui sobre a questão de prazo e tudo mais. A gente vai falando aí. Se tiverem mais dúvidas, vão perguntando. E aí, gente, voltando, Cris, se quiser fazer algum comentário, por favor. Eu desatei a falar aqui. Não, é interessante o pessoal ver, né, que a Conitec tem uma composição relativamente pequena, mas bem representativa, assim, se a gente pensar, né, tem representação dos médicos, dos gestores, do ministério, enfim, não é que seja uma composição ruim, talvez ela não seja tão grande, pudesse ter mais representantes da sociedade, pudesse ter mais, enfim, ser mais aberta, mas ela é realmente uma comissão e tem um caráter técnico, né, muito grande. Então, às vezes o pessoal não entende o que está se discutindo lá. É uma avaliação de tecnologia em saúde que a gente chama, né? Então, se avalia se aquela medicação é custo efetiva, se aquilo que ela vai entregar, né? Se aquilo, por exemplo, a melhoria da saúde dos pacientes que ela promete, vale aquilo que ela custa, né? Então, por isso que a gente falou até na etapa anterior, que é estabelecer o preço CMED, isso vai depois ser colocado num cálculo, vários cálculos, né? Tem uma metodologia toda, os tecnicistas, então, preparam esse relatório, a plenária avalia isso, e aí se consolida esse relatório que vai ser submetido depois à consulta pública, que é a parte que a gente vai falar agora, e que aí responde muitas das perguntas da noite. Exatamente. E assim, uma coisa que o Cris falou que é super importante é
A Conitec tem muitas variáveis e existe um processo que dentro daquela apostila que eu falei para vocês, sugeri para vocês lerem, que está dentro do site da Conitec, fala-se muito do que a gente chama de avaliação de tecnologias de saúde. E a participação social nesse processo que chama-se ATS, né, como sigla, Avaliação de Tecnologia de Saúde, é muito importante, muito relevante e muito bem vista pela Conitec. E aí entra a pergunta do Rafa sobre como a gente pode efetivamente participar e o que a gente pode fazer por isso. Bom, existe um mecanismo dentro da administração pública chamado de consulta pública. E muitos órgãos usam esse mecanismo de consulta pública, que nada mais é do que consultar o público, a sociedade, ouvir, oportunizar um momento para que a sociedade fale sobre determinado assunto, para que essas pontuações e participações fundamentem em base em alguma determinada discussão. Então, eu mostrei lá, por exemplo, na Anvisa, a Anvisa abre consulta pública para determinados temas também, próprios projetos de lei também se abre consulta pública, e a Conitec também utiliza-se desse mecanismo de participação social para que as pessoas possam, então, colocar as suas contribuições. Eu já vou mostrar para vocês como que isso acontece, e essa participação, essa colocação do que você, enquanto paciente, familiar, poderia se beneficiar dessa medicação, se você concorda ou não concorda com o que a Conitec está falando, se ela recomenda ou não recomenda a incorporação dessas novas tecnologias. E uma coisa que o Cris falou que é super importante, as pessoas que participam dessa plenária, via de regra, pode não conhecer a fibrose cística, e isso muito provavelmente vai acontecer não só com a fibrose cística, mas com muitas outras patologias. Quase impossível eles conhecerem tudo. Ou seja, quem conhece a fundo a nossa realidade somos nós, pacientes, familiares, associações, profissionais da saúde. Dentro da consulta pública, que, resumindo, nada mais é do que um formulário onde vocês vão participar para colocar a opinião de vocês acerca do que saiu desse relatório de recomendação que a gente falou agora há pouco, ou seja, depois dessa reunião, essas pessoas vão discutir se eles são favoráveis ou não favoráveis à incorporação dessas medicações. Quando a gente receber esse relatório, ler esse relatório, a gente vai ter que dizer nessa consulta pública, olha, eu concordo com o que a Conitec falou, ou eu não concordo com o que a Conitec falou. E eu vou ter que explicar o porquê. E isso vai ter que acontecer durante 20 dias. Ou seja, a gente não tem que começar a se preparar para isso só quando abrir a consulta pública. A gente tem que começar a se preparar para isso desde já. Então, se daqui 10 dias vai ter a reunião, vamos supor que daqui um mês vai abrir a consulta pública. Agora é momento da gente já começar a entender o que significa essa comissão, entender o que é consulta pública, como é que eu posso participar, conversar com as pessoas que estão ao meu redor e participam disso, conversar com a associação começar a se estruturar. A gente está fazendo um plano em conjunto aí com a Associação Brasileira, com o Grupo Brasileiro, com as associações, para justamente a gente poder agir, os médicos poderem pontuar com as evoluções dos pacientes que já fizeram uso, enfim, a participação social em avaliação de tecnologia de saúde é muito importante. Eu vou mostrar para vocês sobre isso já. Então, falando de como vai funcionar efetivamente, quando acabar a reunião e eles publicarem a consulta pública, abrirem a consulta pública, vocês vão entrar lá no site da Conitec e, de novo, a próxima live que a gente vai ter vai ser com um membro da Conitec, aliás, com duas representantes da Conitec. A gente teve essa confirmação hoje. Essa live de hoje está cheia de notícia fresquinha, hein, Cris? E na participação deles, então, vai ser próximo da nossa consulta pública, a gente vai falar só sobre isso, sobre a importância da participação social, como que a Conitec avalia, como que é importante as pessoas participarem. E aí vocês vão entrar, vocês vão se deparar com esse portal logo, logo, que é esse site aqui, conitec.gov.br/consultas e fim públicas. Importante que vocês já vão dando uma olhadinha por lá e entendam o que é. Aqui no menu esquerdo tem o ícone, o menuzinho de consulta pública. E vamos supor que abriu uma consulta pública para nós. Então, vai ter escrito aqui, consulta pública vigente, que dia que ela começou e que dia que ela termina. Então, é importante a gente ficar atento a isso, né? E aqui, ó, tá vendo que eu marquei aqui, ó, relatório Conitec? O que vai sair aqui? Vai sair o relatório técnico, que é o relatório para os profissionais da saúde, e aí eu já vou falar também aqui, ó, nesse momento, de um comentário
muito importante do Dário, que é importante solicitar aos médicos que participem da consulta pública, a opinião deles tem muito peso, a opinião dos profissionais é extremamente importante, e a Gabi também está falando aqui que a gente tem que se mobilizar fortemente para participar de consulta pública, e já, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês um artigo de profissionais de dentro da Conitec e consultores do Ministério da Saúde mostrando a alteração, a mudança realmente de parecer depois da consulta pública. Então, é super importante realmente a gente se preparar, entender. Pode parecer tudo muito complicado, mas a gente está tentando fazer várias ações aí no Instituto Unidos pela Vida para deixar menos complicado ainda para vocês. Então, como o Cris falou, a gente tem muito material no nosso site, no podcast do Spotify, que você pode deixar ouvindo, rodando, enquanto está cuidando do filho, limpando a casa, lavando a louça, vai ouvindo o podcast. Eu ia falar no caminho, no carro, mas ninguém está saindo de casa, ninguém está passeando, então escuta dentro de casa. A gente tem feito essas lives, eu vou fazer outros vídeos, a gente vai ter a live junto com a Conitec, então tudo isso é justamente para a gente ficar bem por dentro aí do que é. Só deixa eu fazer um comentário, quero assim, prestem atenção no exemplo que a Verônica abriu ali, ó, o prazo de vigência da consulta pública, olha ali, ó, 3 semaninhas, gente, ó, 21 dias, é pouco tempo, então a gente tá tendo a felicidade de estar conversando aqui antes da reunião da Conitec, que vai acontecer ainda dia 9, então a gente ainda vai, né, ganhou aí uns 9 dias, depois vai ter mais uns 15 dias até sair o relatório que vai ser submetido à consulta pública, e mais 21 dias ali para a gente ver, mas se você deixar, daqui a pouco 21 dias passa rápido, 3 semanas passam rápido, então vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar esse tempo, que nem imposto de renda, hoje é o último dia. Não vou nem falar, que senão o pessoal vai deixar lá e vai lá fazer. Não, e olha só, não deixem quando abrir eu vou lá falar com o médico. Não, vá falando com os seus médicos, vá falando com seus amigos, seus parentes, pacientes. Eu sou presidente da associação, já estou falando aqui com todos os meus associados, já vi aqui que a GAN está no ar, a Inspira está no ar, a APAN está no ar, a AMAN está no ar, tem várias associações aqui que estão assistindo, já falem olha gente, daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai ter uma consulta pública, vai durar 21 dias, já vão pensando aí como é que a gente vai participar. Então, é isso aí. Exatamente isso. Então, assim, a hora da gente se preparar para isso é agora. Percebam toda a estratégia de tempo aí que a gente está fazendo, né? Então, hoje a gente está fazendo essa live mais completa para vocês. A gente iniciou esse assunto na live anterior, no bate-papo anterior, mas a gente está... Hoje saiu um podcast novo de consulta pública no Spotify do Unidos pela Vida. Dá para vocês entrarem lá no nosso site unidospelavida.org.br/podcast. Depois eu ponho aqui na tela para vocês verem. A gente está com muito texto, está super didático. A gente ainda vai fazer muita coisa, mas a hora é agora. Então, hoje... estamos fazendo essa explicação. Nosso próximo bate-papo é com a Conitec. E lembrando que hoje é dia 30, dia 9 tem a reunião da plenária. Provavelmente lá pelo final de julho vai estar a consulta pública aberta. Só que antes disso a gente vai ter o bate-papo com a Conitec. Então a gente ainda vai tirar bastante dúvida e vocês podem convidar aí os profissionais da saúde, das equipes de vocês, as associações, os familiares, todo mundo para participar, para entender ainda mais. Bom, dando sequência aqui, a nossa carinha do site da Conitec de consulta pública, então, e vai abrir exatamente como está aqui, consulta pública, o número da consulta pública, que dia foi publicado no Diário Oficial da União, que dia que começou, que dia que vai terminar, o nome, então, vai estar aqui provavelmente o nome das medicações, tratamento para a fibrose cística, e aqui, como eu falei, os relatórios para a Conitec, o relatório da Conitec, o técnico, que é para profissional da saúde, e o para a sociedade. Já vou mostrar a carinha deles para vocês. E aqui, nesse segundo quadradinho, são as contribuições, que é onde a gente vai falar, exatamente onde vai contribuir. Se você é profissional da saúde, você vai contribuir no técnico científico. Se você é familiar, paciente, amigo, etc., você vai contribuir no experiência ou opinião. Vamos ver a carinha deles. Bom, como que essas recomendações são disponibilizadas? Em cada relatório técnico da Conitec, eu já vou mostrar a cara para vocês,
vai ter muita informação sobre o medicamento, sobre a tecnologia avaliada e as justificativas para a recomendação favorável ou não da Conitec sobre a inclusão no SUS. Então, vai estar lá escrito, a Conitec é favorável à incorporação dessa medicação ou não favorável, desfavorável. E se você, vamos supor, que venha lá desfavorável à incorporação e você não concorda com isso, como é que você vai contribuir? Então, tem muita gente perguntando aqui, temos como ajudar a fazer alguma coisa? Como é que a gente pode atuar? É aqui. Vocês vão ler o relatório técnico ou o relatório para a sociedade, vocês vão emitir as sugestões e os comentários no formulário, que é o nosso próximo slide, dentro desses 20 dias, mas não é para deixar para o último dia, não. E na consulta pública vão ser disponibilizados 2 formulários, o de contribuição técnica e o de contribuição para paciente. Então, como que funciona? Quando terminar, quando o relatório for publicado, essa é a carinha dele. Esse é o relatório da vacina, que eu falei para vocês, que está em aberto agora uma consulta pública sobre a vacina meningocócica CWY para adolescentes de 11 e 12. E esse é a carinha do relatório para a sociedade. Existe uma diferença muito grande entre eles, e você pode, obviamente, ler os dois. Acho que até quem tiver interesse, não é proibido você ler os 2 relatórios, mas é importante também para não assustar as pessoas que talvez pensem, mas eu não vou entender, é muito técnico. Tem um relatório para a sociedade super didático, e Conitec, assim, melhorou muito nesses últimos anos nesse relatório para a sociedade, ele está super didático, visualmente falando e até didaticamente falando, e essa é a carinha do relatório para a sociedade. Até a fonte é maior e o tamanho dele, 9 páginas. Já o relatório técnico, ele tem 67 páginas. Isso aqui eu peguei do site da Conitec para essa recomendação aí da vacina. Então, o que aconteceu? Me permite só fazer uma observação, porque um pai perguntou ali, mas para que serve essa vacina? Talvez ele esteja pensando que é uma coisa que sirva só para fibrose cística. A gente está dando um exemplo aqui, realmente ela tem indicação para fibrose cística e outras doenças respiratórias, mas a gente está botando ela aqui a título de exemplo. É uma coisa que a gente até pode participar, como a Verônica falou, como a gente tem interesse, afinal, alguns aqui até falaram que recentemente deram essa vacina e ela, enfim, na rede privada é bem cara. Então, foi no sentido de exemplo, tá, gente? A gente está falando aqui da vacina como um exemplo. Isso, e como a própria Claudiana falou, eu também estou com a lembrança fresquinha na memória. Recentemente minha filha tomou essa vacina também, então eu dei esse exemplo porque não tem nada a ver com fibrose cística, mas eu posso participar, por exemplo, dessa consulta pública como mãe de uma pessoa que acabou de ser beneficiada por essa vacina, só que a gente pagou para tomar essa vacina no particular, se não me engano, acho que algo em torno de R$300 para conseguir tomar essa vacina, porque ela inclui um pouco mais de cepas ali, né? Ela tem um espectro um pouco maior. Então a gente fez essa vacina no particular, todas as outras a gente fez no público, que realmente são vacinas indiscutíveis. A gente só fez essa no particular porque ela ampliava um pouco a proteção. E quando eu penso nisso, eu falo, bom, eu acho que todas as pessoas deveriam ter acesso realmente, pelo menos nessa faixa etária que está sendo discutida, a essa vacina ampliada, e é justamente isso que está sendo discutido agora aqui na Conitec. Porém, o relatório preliminar, então, logo depois da consulta pública, vai ter esse relatório no site da Conitec, e para este exemplo que a gente está dando, a recomendação da Conitec foi desfavorável à ampliação no SUS do uso dessa vacina para adolescentes de 11 e 12 anos. Então, dentro lá dos relatórios, por exemplo, aqui do lado direito, eu estou mostrando um printzinho pequenininho do relatório técnico, que tem 67 páginas, e o relatório para a sociedade tem 9. E aqui eles explicam, considerou-se a necessidade de evidências que demonstrem efetividade, etc. Nessas 67 páginas, eles descrevem tudo. E no nosso caso, vai acontecer a mesma coisa. Nos relatórios vai ter todas as explicações do porquê foram favoráveis ou do porquê foram desfavoráveis, tá? E aí, o que vai acontecer? Abriu a consulta pública, li o relatório, já entendi, e a gente também vai explicar muito o que ele quer dizer, se ele foi favorável ou desfavorável.
A consulta pública tem essa cara, é esse formulário aqui. Então, o Carlos até falou, podemos colocar nosso e-mail e enviar os relatórios que podemos ajudar com mais pessoas. Acho que tudo é válido, vocês podem, a gente vai estar sempre aqui, sigam as nossas redes, o nosso site, a gente está sempre publicando tudo, e na hora que a consulta pública abrir, a gente vai soltar, então, aí, e até lá a gente vai se estruturando, o momento é da gente entendendo, já ir conversando, já ir se preparando para a nossa participação, como o Carlos falou, a Camila também falou, vamos nos unir para a gente se ajudar, a Leila falou que unidos somos mais fortes, e é exatamente isso que a gente está falando aqui hoje, sobre a importância da participação de todo mundo. Essa é a carinha do formulário, então, também, seguindo no exemplo aqui da vacina, que é uma consulta pública que está aberta recentemente, esse é o relatório para a sociedade, que é o que a maioria de nós vai participar, que eu acho que a maioria que está assistindo aqui é entre familiar, paciente, já vi vários profissionais aí também assistindo. Você vai preencher se você é pessoa física, jurídica, como que você ficou sabendo e etc. Tem outros dados para preencher. E, de novo, caso você tenha entrado agora, lembrando que no dia 21 de julho a gente vai fazer um bate-papo com a Conitec e a gente vai só falar sobre consulta pública, sobre a participação social, sobre a importância da participação social qualificada, que isso quer dizer o quê? Nesse formulário aqui, por exemplo, a recomendação da Conitec foi não favorável à proposta de ampliação da vacina. Ou seja, eu tenho que colocar aqui que eu concordo com a recomendação não favorável, eu não concordo e nem discordo, ou eu discordo com essa recomendação não favorável. E aí, nesse box aqui escrito comente, é onde você vai explicar o porquê que você não concorda. E é aqui que a gente fala de uma participação qualificada. Eu participei ano passado do congresso da Rebrax, que é a Rede Brasileira de Avaliação e Tecnologia de Saúde, convidada pela Conitec, pelo Ministério da Saúde, sobre uma mesa de participação social, sobre uma mesa de avaliação em tecnologia de saúde e sobre a importância da participação qualificada. O que isso quer dizer? Não adianta copiar e colar a resposta. Não adianta copiar e colar o comentário dizendo eu não concordo com a recomendação de não incorporação, porque tem que ser incorporado. Isso não adianta. Teve histórias na Conitec de muito tempo atrás, de que realmente, assim, foi desconsiderado essa participação não qualificada. Então, é melhor que a gente tenha menos participações, mas muito qualificadas, ou seja, você realmente falando a importância disso, se a tua experiência como paciente, como cuidador, como profissional, etc., como profissional da saúde, você vai ter um espaço, inclusive, para submeter as suas fundamentações teóricas, e a gente vai falar muito sobre como preencher esse formulário, como participar na nossa próxima live. Então, a gente está indo por partes, assim, na explicação, mas o que tem que ficar claro desde já, a participação tem que ser super qualificada, a gente tem que falar dos nossos argumentos, da realidade, das dificuldades, do quanto o medicamento vai oportunizar para os pacientes mais qualidade de vida, mais tempo, inclusive para conseguir esperar outros medicamentos, que é o que vem acontecendo com o passado. Então, as enzimas proporcionaram uma qualidade nutricional melhor para os pacientes, os mucolíticos uma qualidade de clearance pulmonar muito melhor, e assim sucessivamente. A gente espera que não sejam as últimas novas tecnologias para fibrose cística, e a gente falou lá no começo de 80 moléculas sendo estudadas e pesquisadas, então, assim, é uma etapa que a gente está passando na nossa história, além de tantas outras que a gente ainda vai passar. E aí, Cris, quer fazer um comentário? O microfone. A coisa da pegadinha do formulário, quer dizer, ali naquele item ali, às vezes, e é bem comum, tá? É bem comum que o relatório da Conitec seja desfavorável à medicação. É comum. Talvez aconteça com o Calideco ou com o Orkambi, ou talvez aconteça com o Calideco e com o Orkambi, enfim, talvez aconteça de ser um relatório desfavorável. E aí você entra lá, eu concordo com o Calideco. Não, você não concorda com o relatório que não concorda, não é favorável à coisa. Então, cuidado com a pegadinha aqui, que nem pegadinha de prova. A outra coisa que a Verônica falou aqui é, não adianta colar a resposta do coleguinha,
tá? É prova, é individual, você vai falar a importância que isso tem para a sua vida, para a vida do seu filho. Olha como isso é importante, como isso não dá para delegar para outra pessoa, não dá para pedir para a Verônica, não dá para pedir para o Cris. Cris, me diz aí como é que o que eu boto lá na consulta. Não, você tem que entrar lá e pensar assim, o que isso vai significar na minha vida? O que eu estou vendo aqui, como é que isso está repercutindo, como é que isso vai mudar aqui a minha relação com a fibrose cística, né? A gente está falando realmente de um novo tempo aqui para a fibrose cística. Então, vale a pena aqui, como a Verônica falou, uma coisa bem pessoal, bem, e bem embasada com tudo que você sabe, obviamente, né? É óbvio que a participação do paciente vai ser uma, da familiar vai ser outra, do profissional que tem experiência com a droga é uma, o profissional que não tem a experiência com a prova, mas já ouviu um artigo, já leu, vai ter outra natureza, um teórico, né, um cara que só estudou, assim, que nem eu, biólogo aqui, teórico, mas que já leu milhões de artigos, pode botar ali os artigos que ele leu e aquilo que ele achou mais importante destacar. Então, gente, realmente o que vale aqui não é quantidade, é qualidade. Então, pensem já o que vocês vão botar nesse retângulozinho, ó, o VAR aqui, ó, o VAR ali, ó, o retângulozinho. E no que vocês vão responder, prestem atenção, leiam um relatório, porque ele pode ser um relatório desfavorável. E o que ele argumentou para ser desfavorável? O Florence perguntou ali, se pode ser levado em consideração o custo. Sim, eu falei, na avaliação de tecnologia em saúde é avaliada uma coisa chamada custo-efetividade. Custo-efetividade, são duas coisas numa balança ali. Então, os tecnologistas, né, da Conitec vão avaliar se aquilo que ele está prometendo entregar vale aquilo que ele está cobrando. Aquilo que ele vai impactar, né, na conta do Ministério da Saúde, né? Enfim, a gente está falando aqui de um sistema único de saúde que atende a 210 milhões de brasileiros, porque o nosso sistema é um sistema único e universal, então ele tem que fornecer tudo, então ele tem que poder fornecer tudo. Então, é óbvio que também são considerados aspectos econômicos aí para fechar a conta lá no final do orçamento lá do ano lá do Ministério, mas a gente é óbvio, por óbvio também, vai dar mais peso aí para a questão efetividade, né? O custo é uma coisa, é um problema, é sério, é uma coisa que toda a sociedade deve se preocupar, mas a gente aqui tem que ver o quanto isso é efetivo para a gente, para nossas vidas, né? Com certeza. Bom, falando agora de um artigo, assim, super recente, foi publicado em dezembro de 2019, é um artigo de participação social, que nada mais é do que isso que a gente está falando, né? A nossa participação nesses processos, nesses mecanismos, nesse processo de incorporação de tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde. Então, quem quiser ler depois, é um artigo muito bacana, um artigo publicado pela Aline Silveira, que é da Conitec, acabou de defender o doutorado dela, uma pessoa que pesquisa muito participação social, uma pessoa incrível. Charmila também tem um trabalho muito bacana de avaliação de tecnologia de saúde, tenho contato com as duas, assim, são duas profissionais incríveis. E realmente, assim, ambas pesquisam muito e falam muito sobre isso, sobre a participação social qualificada. Inclusive, a Aline foi uma das pessoas que integrou a mesa que eu participei lá no congresso da Rebrax do ano passado, da Rede Brasileira de Avaliação e Tecnologia de Saúde, e ela falou muito, muito, muito sobre isso, assim, sobre essa participação qualificada. E uma coisa que eu queria comentar também, com relação até ao que o Florent perguntou sobre a questão de motivos, né, de não recomendação, sobre preço, por exemplo, todos os relatórios de recomendação da Conitec de todos os anos estão disponíveis no site deles. Então, eu sempre estudo muito esses relatórios, avalio muito as coisas, os motivos pelos quais recomenda, se não recomenda, como que é avaliado e tudo mais. Então, é bacana também para quem tiver curiosidade de entender um pouquinho mais, acho que é importante essa avaliação lá. Bom, e o que as meninas falam, o que essas pesquisadoras falam nesse artigo? Eu trouxe algumas coisas muito bacanas, assim, que amarram muito bem tudo isso que a gente falou até hoje. Então, o objetivo do trabalho delas era realmente descrever
esse processo atual de participação social na incorporação de tecnologias de saúde no Brasil, no contexto do SUS. E o que elas fizeram? Elas fizeram um estudo descritivo, olhando toda a análise de registro oficial da Conitec, do site deles, do portal, etc., desde o início da atividade em janeiro de 2012 até dezembro de 2019. Então, assim, eles pegaram todas as informações de janeiro de 2012 até dezembro de 2017 e fizeram essa análise. Qual que é a principal conclusão delas? Que, assim, realmente aumentou e melhorou essas participações sociais, esses mecanismos de participação social. Obviamente, ainda carece de alguma avaliação, de aprimoramento, etc., mas percebe-se a necessidade de participação social mais qualificada, ou seja, sem copia e cola, falando exatamente o que se passa, trazendo as evidências científicas. Então, está em pesquisas científicas a importância dessa participação qualificada, está nos levantamentos e nas discussões de pesquisadores do Ministério da Saúde, de membros da comissão. Então, acho que é muito importante a gente trazer esses dados científicos que embasam tudo que a gente falou até aqui, né, Cris? Eu acho que é bem relevante aí um pouco trazer essas informações. Queria falar alguma coisa, não? Não. Tá. Então, desse período que as pesquisadoras avaliaram, lá desde janeiro de 2012 até 2017, foram 257 consultas públicas dentro do portal da Conitec, com quase 43 mil contribuições dos diversos atores, né? Então, principalmente, e aí é muito legal esse gráfico, justamente por causa disso, porque mais de 10 mil participações nas consultas públicas são de familiares, amigos ou cuidadores de paciente. Então, é o maior número de participações em consulta pública vem de familiar, amigo e cuidador de paciente. E, em segundo lugar, ali com um pouco mais de 8.200 participações, profissionais da saúde, e os pacientes e usuários em terceiro lugar. Então, familiar, amigo, cuidador é muito importante. Profissional da saúde, muito importante. Paciente, usuário do Sistema Único de Saúde, né? Muito importante. Aí tem vários participantes também, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, Ministério, empresa, instituição de ensino, enfim. As associações de pacientes aqui, ó, onde entram também, extremamente importante a participação, 1.011 contribuições nesse período todo. Então, a gente quis trazer justamente para mostrar a relevância da participação das pessoas nas consultas públicas. E esse slide aqui é super importante para a gente fechar aí a nossa grande discussão e para dar um pouco de esperança de que realmente existe um olhar para tudo isso. Eu lembro muito do evento que a Conitec fez de incorporação de tecnologia de saúde, eu na mesa com uma tecnologista, ela explicando o trabalho deles de leitura individual de cada participação, de cada contribuição de consulta pública, eles leem mesmo, eles avaliam, eles fazem um compilado disso tudo. E aí, para a gente olhar aqui, ó, em 2017, teve, por exemplo, uma tecnologia de insulina análoga de ação rápida. Recentemente, a gente até conversou com a Débora, que representou muito essa atividade e liderou aí esse processo da consulta pública para os pacientes com diabetes mellitus tipo 1. E a Conitec alterou a recomendação depois da consulta pública. Então, esses temas são alguns temas que tiveram uma influência muito grande na tomada de decisão e que tiveram a recomendação de não incorporação alterada para incorporação depois da análise das contribuições recebidas na consulta pública. Então, para a gente ver que realmente é lido e que, dependendo da situação, eles vão fazer uma reconsideração de recomendação. Então, por exemplo, aqui, câncer de pulmão, por que alterou? Porque apresentou novas evidências na consulta pública e mostrou o benefício da tecnologia. E aqui, na diabetes, um exemplo muito legal é que reconsiderou a importância de outros desfechos. Então, o que significa? As pessoas também fizeram as suas contribuições e demonstraram outros desfechos importantes
do que já tinha sido analisado na plenária, enfim. Então, é muito bacana a gente olhar para isso aqui e ver que pode realmente ter uma mudança aí de recomendação a partir das consultas públicas. Você me permite um comentário aí? Por exemplo, nesse caso, né, da insulina ali, é uma coisa que se aplica bem a gente, né? A maioria dos nossos trabalhos avaliando com a Lidec e Orcam se concentra muito na função respiratória, né? E a função respiratória a gente já sabe por vários estudos e até em apresentações de congresso que não é um marcador tão bom para a gente ver realmente a função respiratória. O VFU não é o melhor marcador para a gente ver uma alteração nessa questão que o modulador dá, né? Para algumas situações. E, além disso, além da função respiratória, o que muitos pacientes que usam relatam é que eles mudaram completamente a sua parte digestiva, por exemplo, o desconforto que eles tinham com as enzimas, várias coisas. Outra coisa também, alguns pacientes tinham diabetes, reverteram diabetes, e isso não está tão relatado nos artigos, porque às vezes é um paciente, dois, mas uma coisa dessas é muito valiosa, assim, poxa, um paciente tinha diabetes, agora não tem mais, um paciente estava na fila de transplante, não está mais, opa, sim. Eu quero ver isso, eu quero olhar esse negócio, porque não está ainda relatado em nenhum artigo científico, mas é uma coisa que mudou a vida dessa pessoa, então eu quero ver isso. Então, aí, ó, vejam como tem relevância, sim, aquele relato de vida real, né? O relato do que acontece realmente, né? Além do papel, além do paper, além do artigo científico, que acontece com as pessoas que tomam esses medicamentos. Isso. E que realmente as contribuições são lidas, e na próxima live, junto com a Conitec, a gente vai focar muito desculpa, nessa importância da participação social qualificada, que é o que a gente falou bastante. Bom, estamos chegando ao final, depois de 1h30 aí, de muita conversa boa, a gente está bem feliz aí com a discussão. Ainda estamos finalizando, e para resumir um pouco de tudo isso, voltando, né, fazendo um overview aí do que a gente viu até agora, resumindo tudo. Então, começamos falando de pesquisa clínica, o Cris trouxe aí as informações quando as moléculas começam a ser pesquisadas e discutidas, etc., que precisa de uma aprovação no país de origem. Então, só aqui já percorreu aí pelo menos 15 anos. Aí vem o registro no nosso país, falando do Brasil, né, o registro na Anvisa, uma discussão de preço na Câmara de Medicamentos, e aí, voltando também de novo aqui, no Brasil, falando de Anvisa, em breve, de acordo com a indústria fabricante, será enviado no primeiro trimestre do ano que vem a tripla combinação, então teremos um medicamento passando por Anvisa em breve. Na CEMED, nesse momento, temos uma medicação em discussão de preço lá, que é o Sindeco. Conitec, que é o próximo passo depois da Câmara de Medicações. A gente tem 2 medicações em vias de serem apreciadas pela plenária no dia 9 de julho. Desculpa. Depois da plenária, vai abrir a consulta pública com o relatório de recomendação preliminar, onde vai estar escrito se a Conitec é favorável ou desfavorável à incorporação dessas tecnologias. Essa consulta pública fica aberta por 20 dias, todo mundo tem que participar no relatório, ler o relatório de recomendação técnico, ler o relatório de recomendação para a sociedade, fazer as suas contribuições na consulta pública no formulário correto, e depois vai passar por uma ratificação ou uma retificação, ou seja, vai ser mantida a decisão favorável ou não favorável, ou vai ser alterada, como a gente falou há pouco, isso pode acontecer depois da consulta pública, e aí passa para o processo de incorporação, que a gente falou que depois da publicação da incorporação passa-se mais de 180 dias para disponibilização no SUS, e aí tem a atualização do protocolo clínico, que também nesse momento o protocolo clínico de fibrose cística está em atualização, e como a Conitec prevê, ele é atualizado a cada 2 anos ou a cada nova incorporação de tecnologia, e aí sim chega o momento que todo mundo espera, que é a dispensação dessa medicação, depois que for adquirida aí pelas secretarias e distribuída para os pacientes. É um processo super longo, um processo complexo, um processo burocrático, mas a gente não pode perder a esperança nunca. Eu acho que a ideia de hoje foi justamente trazer muitas informações para vocês.
Eu sei que foi bastante tempo, bastante conteúdo, mas acho que é bem importante a gente já trazer e deixar vocês bem a par disso. E eu e o Cris, quando conversamos hoje à tarde para ajustar aí as nossa conversa, a gente levantou 3 pontos muito importantes para vocês não esquecerem. Primeiro, é uma responsabilidade intransferível. O que isso quer dizer? Vocês têm que participar, seja da consulta pública da Conitec, seja da discussão de melhorias para o teu estado, enfim, todos precisam fazer a sua parte. As associações vão fazer, e aí falando agora, né, da consulta pública que a gente vai passar, a associação tem que participar enquanto organização da sociedade, os familiares vão dar os seus relatos de vida real, os pacientes, os profissionais da saúde. Então, a nossa obrigação, nesse momento, na fibrose cística, falando um pouco, né, desse cenário, dessa fatia que a gente está vivendo, é participar da consulta pública, instigar que todo mundo participe, aí isso responde a pergunta que o pessoal ficou fazendo, o que eu posso fazer para ajudar? Neste momento é participar da consulta pública quando ela abrir, lá para o finalzinho de julho, e a gente vai trazer todas as informações para vocês, e também instigar que os médicos, profissionais da saúde, associação familiar, paciente participem. Se as pessoas não souberem do que se trata, pede para assistir esse vídeo, pede para entrar em contato com a gente, pede para ler nossos materiais, pede para, enfim, fala que a gente explica o que significa. No nosso site, que eu estou deixando aqui na tela, tem muito conteúdo sobre isso, é só digitar lá na busca consulta pública, Conitec, medicação, participação social, tem muito conteúdo lá. E eu trouxe, inclusive, essa frase, que é uma frase que no domingo eu estava assistindo uma aula, eu estou fazendo MBA em Política Pública e Direito Social, e a professora falou essa frase, e assim, para mim, parece que clareou, assim, muito do que as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender o que é política pública. Política pública é feita por todos nós, e o que isso quer dizer? É esse movimento, essa participação social, essa participação nesses mecanismos de participação social que efetivamente tira a lei do papel, né? Então, a política pública é o que tira as leis do papel, é esse nosso trabalho em conjunto, é essa nossa atuação em conjunto que faz as coisas acontecerem, essa nossa pressão social, essa nossa pressão pública que faz as coisas acontecerem efetivamente. Então, Cris, queria agradecer mais uma vez aí e lembrar da nossa frase, né, que a gente tanto ama, que a fibrose cística é parte do que somos, mas não o limite do que a gente pode ser. Todas essas dificuldades aí que a gente passa de tempo, de prazo, de burocracia, de desespero, de angústia, de tudo mais, fazem parte da nossa jornada. Não é a primeira, não é a última, mas a gente vai estar junto e reforçando o que a galera está falando aqui, a Alcione, coordenadora da CAN lá do Rio, está falando, todos são importantes nesse processo, participem da consulta, né, Cris? Isso, eu gostei ali, que também, eu já estou pensando como vou preencher, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí, já ir pensando, eu queria também já me despedindo, né, a gente está chegando no final, agradecer a todo mundo que assistiu, dizer que o vídeo vai estar também disponível, né, como a Verônica falou, então indiquem esse vídeo, os vídeos anteriores também, acho que a aula anterior foi bem didática também sobre o que são os moduladores, então ajuda também aí pensando, como a Verônica falou, os vários materiais que tem lá disponíveis. Vocês são muito, muito importantes, não sabem como, e eu acho o seguinte, a gente se concentra às vezes muito numa coisa de esperança, assim, né? A gente espera muito, a gente esperou muito por tudo isso, né? E esperançar não pode ser uma coisa estática, né? Não pode ser só de espera. Agora, a gente tem que transformar essa espera, essa esperança, num movimento, para tirar isso, né, como a Verônica falou, do papel, uma coisa que a gente esperou por tanto tempo, a gente realmente tem que se colocar em movimento. Então, não esperem isso, gente, não esperem, sério mesmo agora. Não esperem isso da Verônica, que é uma pessoa extraordinária nesse movimento que a gente está falando. Não esperem isso do Cristiano, porque ele estudou muito. Não esperem isso do seu médico. Não esperem isso de outra pessoa.
Agora é o momento que você vai fazer a diferença nesse processo. Você que está aí assistindo essa live, você que tem um filho com fibrocística, como eu tenho 15 anos, espero por isso, é agora que você vai fazer a diferença nessa situação aqui da consulta pública. Então, não é uma coisa assim de vamos cruzar os dedos, vamos, né, torcer, vamos... Não, é ativo, é movimento agora, é lutar por isso, como todas as coisas na fibrose cística. Nada disso que a gente tem hoje foram, né, tudo isso foram conquistas de outras pessoas, né? A gente citou aqui algumas pessoas que trabalharam para se conquistar aqui enzimas, se conquistar homocolíticos, se conquistar a tobramicina, a gente sabe da luta que foi para obter cada uma dessas coisas, e agora é a nossa vez, a nossa geração aí, né? Tem que lutar. Eles também, os antigos aí, tem muitos deles que ainda estão na luta, e a gente que está aí, né, somos hoje quase 6 mil pacientes, eu quero ali, a gente viu ali a participação de 7 mil pacientes até hoje, eu quero ver se a gente dobra isso aí, gente, 6 mil pacientes de fibrose cística participando, a gente consegue até ser motivo aí de artigo científico aí, olha como a fibrose cística participou, vamos fazer isso, eu acho que dá para a gente fazer outra coisa assim muito importante, gente, olha só, eu não sou elegível para Calideco, eu não sou elegível para Orcambi. Gente, não é a hora de pensar só em você, né? Vamos pensar que isso é um caminho, um percurso, então a gente tem que sim pensar que incorporar um modulador para a proteína CFTR é diferente de tudo que a gente teve até agora, gente. É uma medicação completamente diferente, a gente está tratando a causa da doença e não mais só os sintomas, aquela cascata de sintomas que a gente tem que enfrentar com um batalhão de outras coisas. A gente está falando de um remédio que talvez corrija um problema, então é diferente, vamos avaliar isso. A outra coisa também, que às vezes os relatórios não são muito justos, né, com a fibrose cística, às vezes se espera lá naquela avaliação de custo-efetividade, que aquela medicação, qualquer que seja, traga a cura da fibrose cística. Não, só serve se curar a fibrose cística. Gente, a gente está falando de uma doença progressiva, que a cada ano a gente perde função pulmonar. Se a gente tiver uma medicação que mantenha a nossa função pulmonar ao longo dos anos, isso é um ganho. Talvez essas medicações agora submetidas à Conitec não tragam um ganho de função pulmonar, mas tragam uma manutenção da função pulmonar. E isso já é um ganho para o paciente de fibrose cística. Então, fazer uma avaliação justa disso e levando em consideração as características da fibrose cística é o que a gente pede de todo mundo, o médico, o profissional de saúde, o familiar, o amigo, a pessoa com fibrose cística. É você que vai fazer isso acontecer, gente, tá? Muito obrigado aí quem assistiu, né? Vou deixar a Verônica fazer assim o encerramento final, porque ela que é a nossa anfitriã. Mas queria agradecer em especial também as associações que estiveram aqui presentes e as que não tiveram, mas que vão assistir depois. Vocês vão nos ajudar muito. A gente quer muito a participação de todos. Com certeza. Bom, eu tô, assim, super feliz aqui, vendo muitos comentários incríveis. Marisol falou que domingo vai fazer 16 anos que aguarda por essa resposta. A Gabi falou que espera isso há 13 anos, que vai lutar por isso e lembrará dessa live, de toda a luta, quando a gente tiver... Ai, meu Deus, quando estiver embalando os netos dela na cadeira de balanço, isso mesmo. Eu também falo isso, que meu sonho era ser mãe, eu consegui realizar esse sonho, eu falo que agora meu sonho é ser vó, e talvez, muito provavelmente, essas novas medicações contribuam para isso, e não tem como a gente não se emocionar depois desse compartilhamento todo, essa semana, apesar da gente estar na terça-feira, posso falar que foi uma semana muito, assim, 2 dias muito intensos. Ontem, a hora que saiu a notícia, meu marido olhou para minha filha e falou: filha, a mamãe vai infartar. Porque, assim, a gente sabe que, por exemplo, eu não sou elegível para o Orcambi, sou elegível para o Calideco, mas independente de ser ou não ser, eu trabalho por isso e luto por isso há muitos anos. Desde o dia que eu descobri que eu tinha fibrose cística, eu me dedico para isso.
pelas pessoas que têm fibrose cística, pelo Cris, que tem um filho com fibrose cística, por todo mundo que está aqui e que precisa mudar essa realidade, tem direito à vida, tem direito aos sonhos, tem direito a realizar tantos sonhos quanto queira ter. É muito injusto a gente olhar que existe uma medicação tão incrível, e não só essas medicações, eu digo também, por exemplo, ontem a gente teve a nossa live de fisioterapia respiratória do outro projeto, do Rodando Brasil. A gente falou de equipamentos, de nebulizadores incríveis que existem no mundo, e que, infelizmente, muitos ainda não estão no Brasil. A gente sabe que existem equipamentos de fisioterapia respiratória incríveis, como, por exemplo, os coletes e outros equipamentos que a gente, infelizmente, também não tem. Então, assim, enquanto a gente tiver fôlego, enquanto a gente tiver disposição, a gente vai estar lutando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que esses direitos e essas tecnologias cheguem para vocês. Então, a gente não está aqui às 10h15 da noite de uma terça-feira por nós, a gente está aqui por todo mundo, a gente está aqui porque a gente entende que essa é a nossa missão, a gente precisa lutar por tudo isso, e a gente precisa de vocês. Então, como o Cris falou, não sou eu que vou fazer a contribuição de vocês na consulta pública, não é o Cris que vai fazer. Nós estamos aqui para ensinar, ajudar, porque muito do que a gente faz justamente é entender esse processo todo, e ninguém tem obrigação de entender esse processo todo, é o meu papel no Instituto Unidos pela Vida entender, mas é minha obrigação compartilhar com vocês e relembrar que para a gente mudar o mundo, a gente tem que estar junto, e é junto que a gente vai conseguir fazer isso. Eu me emociono de lembrar que há 4 anos a gente faz um encontro nacional de associações, e que aquele monte de gente entusiasmado luta para mudar tanta coisa, que há tantos anos existem associações, muito antes de eu descobrir que eu tinha fibrose cística. Então, realmente, assim, eu queria deixar essa mensagem de que para a gente não desistir, apesar do tempo que se passou, do trabalho que ainda virá, mas que a gente entenda que realmente essa participação social qualificada pode mudar muito o cenário, não só agora, como em qualquer outro momento. A gente vê inúmeras pessoas fazendo inúmeras manifestações todos os dias no mundo inteiro e conseguindo vitórias, porque a sociedade, a população tem voz e precisa ser ouvida e precisa falar. Então, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aí 1h45 conversando. O meu marido brincou que essa live ia durar até a consulta pública, porque era tanto assunto para a gente conversar que vai até final de julho a gente conversando. E é mais ou menos isso, a gente pode conversar por muito tempo. Queria agradecer muito, assim, de coração mesmo, Cris, por toda essa jornada compartilhada que a gente tem vivido, né? Eu e você há muitos anos. Marise, que é sua esposa, nossa vice-diretora do Unidos pela Vida, incrível, que eu tenho certeza que está nos bastidores aí, trabalhou muito com a gente por esse momento. Então, realmente, queria agradecer muito a todos vocês e agradecer a todos que estiveram conosco. De novo, fiquem aí atentos a tudo que a gente vai compartilhar, compartilhem esse vídeo, compartilhem os conteúdos, acompanhem o nosso trabalho, participem do nosso trabalho. E a gente está aqui por vocês, para vocês, e depende de vocês para continuar seguindo nessa jornada de mão dada e lutando por muito que há por vir. Pronto? Boa noite, obrigada para todo mundo. Tchau, pessoal, boa noite, até a próxima. Nos vemos, então, dia 21 de julho, com a Conitec, com 2 representantes da Conitec, para a gente falar mais sobre consulta pública, mais sobre participação social, e a gente vai seguir conversando até lá, tenho certeza. Talvez a gente faça um bate-papo no meio aí, vamos ver ainda as agendas, quem sabe antes do dia 21 de julho a gente se encontra. Beijo, tchau, boa noite, boa semana. Tchau, Cris. Tchau, Cris. Tchau. Até a próxima.